Olá, gente linda de Deus. Que a graça e a paz sejam com todos vocês, amados irmãos de todas as partes, da Igreja Cristã da Trindade, também de outras denominações. A todos vocês, tenham um bom dia. Este é o dia que o Senhor tem feito. Nós nos alegramos, nos regozijamos nele. Tenham não apenas um dia maravilhoso, mas também uma semana de vitórias e uma semana de bênçãos, segundo a bondade do Senhor na nossa vida. Muito bom estarmos juntos novamente nessa live, que ela seja de edificação para a nossa vida, de crescimento espiritual, que ela sirva de alento na nossa caminhada em direção à pátria celestial. E eu quero neste momento fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre esta ministração de hoje, essa ministração de agora e também sobre as vidas de cada um. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia feliz que o Senhor tem nos concedido, pela vida, pela salvação em Cristo. Senhor, graças te damos por todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós, as que o Senhor ainda vai derramar. Nós te somos gratos, Senhor. Abençoa o teu povo em toda a face da terra, abençoa nossos irmãos, Senhor, de toda parte, Senhor. E abençoa esta live, essa ministração para a tua glória e para o benefício do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que hoje haja crescimento espiritual, que haja comunhão contigo, que haja cura divina, libertação, salvação de almas também, Senhor. Faz uma obra completa, meu Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu sou muito grato a Deus de ter aqui do meu lado a minha esposa Simone, meu filho também aí cuidando da transmissão, e depois nós vamos cantar. Hoje não cantaremos hinos da harpa, tá? Na terça-feira, na nossa live de terça-feira, 7h30 vamos cantar hinos da harpa. Hoje nós vamos cantar duas músicas que tem muito a ver com a mensagem que será pregada. Então, queremos adequar, combinar a música com a pregação. Então, mas são músicas fáceis, todo mundo conhece, e fáceis de serem cantadas também, tá bom? Eu quero agora passar a palavra aqui à minha esposa para os seus cumprimentos, sua participação, e é com você, meu amor, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia a você, que nessa manhã já estamos aqui juntos, glória a Deus. Gente, começar o dia na presença de Deus e juntos, ainda que virtualmente, mas na presença do Senhor, isso é tão bom, né? Domingo para mim é um dia muito diferente, não porque ele foge um pouco daquilo que nós fazemos habitualmente nos outros dias, não, mas é porque a gente pode começar na presença do Senhor e lembrar que esse dia tem que fazer a gente se esquecer das outras coisas e dedicar boa parte do dia, quisera dedicar o dia todo para o Senhor, né? Não que nos outros dias nós não sintamos ou não devamos dedicar parte do nosso dia ou o nosso dia, as nossas coisas ao Senhor. Temos que ter esse hábito diário, mas domingo tem um sabor diferente. E eu não vejo a hora da gente poder juntos, fisicamente, louvarmos ao Senhor. Mas enquanto estamos virtualmente, glória a Deus por mais um dia. Quero cumprimentar todos vocês que nos assistem nessa live, de perto, de longe, da primeira vez, ou quem sabe já tem nos acompanhado há um bom tempo. Glória a Deus pelas suas vidas. Esperamos que este programa seja um canal de bênçãos na tua vida, que você possa estar sendo alimentado, não por nós, porque nós não temos esse poder, condição, mas por aquilo que temos, né? Nós cremos num Deus verdadeiro, que conhece a nossa necessidade. Não é tão lindo isso, saber que Deus coloca no nosso coração, ministra a nós para que nós possamos ministrar. Isso é muito bom, é uma bênção muito grande. Então a todos vocês, um grande beijo, a nossa família da Igreja Cristã da Trindade, aqui da São Judas, em São Paulo, Pirituba, Perus, Osasco, Cosmópolis, Mogi, todos os nossos amados de outras igrejas também. Se você não frequenta nenhuma igreja, você também é muito bem-vindo nessa manhã para estar conosco.
e pessoas aqui do Brasil, de fora do Brasil, Sim. de outras cidades, De outros Jundiaí, de outros estados, enfim, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês através desse tempo que nós estaremos juntos aqui, louvando, buscando e aprendendo mais de Deus. Amém. Nós temos aí algumas informações para passar. Você vai ler algum texto? Eu vou, a gente posso Então, ler depois, né? Pode ler depois. Então vamos passar algumas informações para vocês. Quero dizer, falar sobre o nosso programa de rádio, que nós estamos na Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado das 11 da manhã à 1 da tarde. Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado das 11 da manhã à 1 da tarde. E você pode baixar o aplicativo da rádio no seu celular e ouvir de onde você quiser, de qualquer parte do mundo. Muito fácil baixar o aplicativo. Também nós temos aí os nossos congressos agendados este ano, com o primeiro Congresso das Mulheres, que acontecerá em setembro. E é melhor que você fale, meu bem, sobre o Congresso de Mulheres. Quando vai ser? O nosso retiro de mulheres vai ser no mês de setembro, de 18 até 20 de setembro. A pregadora vai ser Edmeia William. Ela é uma bênção, uma missionária lá do Rio de Janeiro, e sei que vai ser de grandes bênçãos. Nós não estamos cancelando as nossas programações, os nossos congressos, porque será no segundo semestre, e cremos que até lá as coisas já vão estar mais tranquilas, né? Então vai ser no mês de setembro. Você ainda pode fazer suas inscrições pelo site. O valor total é de 620, aí já incluso transporte, hospedagem no hotel, alimentação, tudo, kit do congresso, tudo já incluso. E você pode dividir esse pagamento, né? Então você entra lá no nosso site, que você vai ver as informações sobre o hotel, é no Hotel Paradis, em Jarinu. É um hotel muito gostoso, estive lá conhecendo as instalações e vai ser de grande bênção. Então se programe, isso não é uma programação exclusiva só para membros da nossa igreja, para todas as pessoas, mulheres no caso, né, que queiram participar. É o nosso 16º Retiro Congresso. E é um final de semana muito abençoado, né? Então, se você quiser fazer parte, entre lá no site que você vai ter as informações de como fazer a inscrição e conhecer um pouquinho mais da nossa proposta. E tem o dos homens, né? Tem o dos homens, acontecerá em novembro, do dia 13 a 15 de novembro, e também vai ser uma grande bênção, como foi no ano passado. Então inscreva-se. Olha, R$500. R$500 está tudo incluso aí, a comida, o transporte de ida e volta. Vai ser uma grande bênção. É um investimento e vale a pena. Então o nosso preletor será o pastor Ricardo Bitum. É um homem muito usado por Deus. Ele foi tão usado ano passado que nós convidamos para que ele seja o nosso preletor ainda mais uma vez esse ano. Então eu creio que nós viveremos ali momentos de grandes bênçãos espirituais, de crescimento. Foi uma experiência muito profunda, causou um impacto muito grande em nós, o Congresso dos Homens no ano passado. Então junte-se a nós. O fato de nós falarmos aqui, nesta live, que é uma ministração aberta, não é doméstica, não é interna, significa que irmãos de diferentes denominações, e quem não tem denominação também pode se inscrever, pode participar, deve estar convidado a participar do nosso congresso, tá bem? Deus abençoe com essa informação. Eu quero também falar sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. Como vocês vão perceber, nem Jesus viveu sem ajuda financeira. A gente vai encontrar, por exemplo, em Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3, que várias mulheres, ela que acompanhavam Jesus, algumas tinham sido grandemente abençoadas por ele, tem até uma que foi liberta por ele, né? Então ajudavam Jesus com seus bens, com seus bens.
E é claro que o ministério de Jesus recebia donativos, doações, contribuições em dinheiro, né? Então nem Jesus viveu sem contribuição. E a igreja precisa contar com a fidelidade do povo de Deus, do rebanho, nos dízimos e ofertas, né? E então eu quero passar neste momento os números das contas bancárias que a igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. No Banco Bradesco, a nossa agência é 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830 e o dígito 612. Tá? No Bradesco, a nossa agência é 548, dígito 7. E a conta corrente 83, 830 e o dígito 6. No Banco Itaú, a agência 4836. Repetindo, agência no Banco Itaú 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. Conta corrente no Banco Itaú 16924, dígito 5. Na Caixa Econômica Federal, agência 1374, operação 003. E conta corrente, a conta corrente é 401010-0. Conta corrente na Caixa Econômica Federal, 401010-0. Que Deus recompense a todos, né? É assim que a obra de Deus ela caminha, o Espírito Santo tocando os corações para que as pessoas contribuam para que a obra de Deus não pare, para que a igreja honre os seus compromissos, né? Nossas contas continuam, não tem como fazer de outra forma, e que Deus recompense a todos vocês. Essa tem sido também a nossa oração. Como eu tenho dito, antes de Deus abençoar a igreja financeiramente, vocês, porque a bênção para a igreja passa por vocês. Deus abençoa vocês, supre, faz maravilhas na vida dos irmãos, e eles então entendem, né, que eles, em gratidão ao Senhor, eles entendem que é importante contribuir para o avanço da causa de Cristo, para a pregação do Evangelho. Então, que Deus os recompense nessa tarefa que o Senhor nos deu a todos nós. Amém. Agora, então, vai orar por mim? Você vai falar, é verdade. Eu vou ler aqui na Bíblia, em Isaías, capítulo 40, dos versículos 28 até o 31, que diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha que coisa interessante, né? Aqui está falando sobre como Deus ele pode agir de diferentes maneiras, porque aquilo que nos limita, que nos cansa, que nos fadiga, não é algo que atinge Deus. Deus se sentir cansado, fatigado como nós nos sentimos, não, de forma alguma. Mas Ele, na força dEle, no poder dEle, entendendo a nossa limitação, Ele propõe uma troca, né? Ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que coisa linda. Deus tem essa capacidade, porque mesmo que os jovens que têm toda a energia, né, toda a disposição, se cansam, se fadigam, às vezes eu acho interessante como os adolescentes ou os jovens se tratam, ô velho, um chamando o outro de velho, né? No vigor da idade, da energia, né? Então, às vezes é interessante isso. Mas o que a gente vê aqui, os que esperam no Senhor renovam
A tradução interessante para esse renovam é trocam, fazem uma troca com Deus, uma barganha. Deus diz, me dá o teu cansaço, a tua indisposição, né? A tua falta de força, a sua fraqueza, pode me dar, porque eu recebo isso não me atinge, e em troca eu te dou o vigor, te dou a força, te sustento, te seguro nas minhas mãos e caminho junto com você. Porque a maior força humana é insuficiente para enfrentar os desafios da vida. E a gente está vendo, né? Todo poder tecnológico, industrial, bélico, não foi capaz de deter um inimigo oculto, um vírus pequenininho que ninguém enxerga, mas que afetou o mundo todo, menos a Deus, né? Então, renovam, na verdade, significam trocam. Os que esperam ou confiam no Senhor terão suas fraquezas trocadas pela força de Deus. Aí a gente vê o voar como águia, ou correr, não é o clímax. A procurada recompensa de andar é apresentada como pedra fundamental da experiência cristã. Servir a Deus nos pontos altos da vida, quando se pode voar com Ele, não é tão difícil. Mais difícil é servir na monotonia da vida diária, quando o povo de Deus sente como se estivesse girando em torno de si, sem sair do lugar. É exatamente o que nós estamos vivendo nesses dias, né? Os filhos do Senhor podem trocar suas fraquezas pela força de Deus na caminhada do dia a dia. Então, você que nos ouve nessa manhã, que nos acompanha, faz uma troca com Deus. Tudo aquilo que está ruim em você, na sua vida, que ninguém quer saber, né? Às vezes as pessoas que a gente achava que poderia nos entender, nos apoiar, não fazem, mas Deus com certeza está disposto a receber tudo, né? Sem se contaminar, e Ele recicla isso e nos dá aquilo que de melhor Ele tem, a força, o vigor, para que a gente possa passar pelas tribulações, pelas dificuldades, né? Muito mais do que os bens materiais, e não que a gente não possa desejá-los, mas a gente tem que se lembrar que tudo aqui é passageiro, tudo tem prazo de validade. O melhor é termos a fé firmada na rocha que é Cristo e firme com eles para aguentar qualquer tempestade, para que nós possamos morar eternamente no céu, porque Amém. Lá não haverá mais tristeza, enfado, canseira, mas estaremos juntos na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Já vamos orar? Vamos orar então para falarmos da palavra de Deus. Senhor Deus, bendito Pai, eu quero te agradecer nesta manhã pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos, por toda a tua provisão, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem sido dias de desafios, dias, Senhor, que muitas vezes nos vemos, ó Pai, angustiados, mas Tu és aquele, Senhor, que troca toda a nossa fraqueza, toda a nossa angústia, tudo aquilo que muitas vezes, Senhor, vem nos assaltar. Sim, meu Deus. Tu recebes, ó Pai, nesta manhã e devolve, ó Pai, para nós alegria, força, esperança, convicção e certeza do Deus que servimos, que é sempre presente nas nossas vidas. Pai, visita cada lar agora, Senhor, cada pessoa aqui representada que está nos assistindo. Amém. Ou nos seus lares, ou no seu trabalho, ou num quarto, ou num hospital, Senhor, visita, porque Tu não conhece impedimento para alcançar vida alguma. Então, Senhor, alcança, Pai, levando vitória, levando saúde, levando, Senhor, a Sua bênção, pois Tu conheces a necessidade de cada um. Também, ó Pai, abençoa a vida do Paulo enquanto ele ministrar, ó Pai. Enche ele da Tua graça e da Tua unção. Que não seja o falar dele, mas o Teu falar para alcançar as vidas, ó Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu bem. Quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Capítulo 18, versículos de 1 a 6. Este é um momento em que Deus fala com a nação de Israel através do profeta Jeremias, fala com o profeta também através de uma simbologia, né? Então vamos ler
a Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus, ela diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, ao longo das Escrituras, Deus tem várias formas de falar com o seu povo, e Deus usa imagens para descrever o seu relacionamento com o seu povo. Temos na Bíblia a imagem do pastor e da ovelha, por exemplo, Salmo 23. Temos a imagem do noivo e da noiva, né? A igreja e Cristo. A igreja tida como a noiva e Cristo o noivo. Temos também a imagem da galinha e dos pintinhos. E essa imagem Jesus usou para si mesmo em Mateus capítulo 23, quando ele chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos, e tu não quiseste. Então a imagem da galinha com seus pintinhos, da águia e seus filhotes, né? Deuteronômio tem essa linguagem. Eu tirei vocês, eu os conduzi como águia, né? E a águia tem uma relação muito bonita com seus filhotes. Temos também na Bíblia a imagem da videira e os seus ramos, né? Como aparece em João capítulo 15. A imagem de um pai e seus filhos, como aparece na parábola do filho pródigo. E hoje nós temos aqui diante de nós a figura do oleiro e do barro. Então vamos olhar um pouco sobre esse texto e algumas lições que ele tem para nós. Primeiro, o oleiro, ele trabalha com uma intenção. Ele é hábil, ele tem aptidões, ele é um artista, ele tem uma expertise, é um especialista em fazer os vasos. Então ele deseja produzir vasos que serão úteis, bonitos e que servirão de conforto e de ornamento para muitos. Esses vasos vão trazer lucro para o oleiro e representarão o oleiro onde estiverem. Então, quando você, por exemplo, visita uma família, um amigo, agora não pode, né? Agora estamos na pandemia, mas quando puder, e você chega na casa de alguém e olha no artesanato, em vasos, né? Nos cristais, você pergunta: nossa, que bonito! Aonde foi comprado isso? Onde você comprou isso? Então aquele vaso representa o fabricante, né? É ele quem dá a boa impressão, que promove o fabricante. Então essa é a intenção de Deus, né? De produzir vasos que representarão o oleiro onde estiverem. Por isso que o apóstolo Paulo ele usa a figura do embaixador. Eu sou embaixador de Cristo, porque o embaixador representa o seu país, a liderança de uma nação, presidente de uma nação. E assim somos nós em relação ao Pai Celestial, né? Deus nos chamou para darmos bons testemunhos, para representá-lo, né? E para expressar também o seu amor, a sua graça para com a humanidade. Essa é a intenção de Deus, né, para conosco, né? Ele apanha um vaso inútil, um barro, eu digo um barro inútil, e eu vou dizer para você que não existe nenhuma atração no barro. Barro é uma coisa que eu convivi muito com barro na minha infância, na minha adolescência, porque eu nasci na roça, nossas estradas eram de terra, muitas delas ainda são, e uma das coisas que mais nos entristecia era quando chovia demais.
não tinha como passar nas estradas. Então os carros, os ônibus, caminhões empacavam. Era muito barro. Então para nós o barro não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum, pelo contrário. O barro era uma coisa que nos incomodava. E não há beleza nenhuma no barro. Você já ouviu falar em barro bonito? Barro atraente. Nossa, que barro atraente, que barro bonito aquele. Não existe beleza, né? Então Deus apanha um barro inútil, né? Sem beleza nenhuma, sem nenhuma atração, né? E sem valor. E pela sua graça, Ele transforma este barro em vasos de honra, de glória, né? Em vasos úteis. Isso é muito importante. Jesus não nos salvou para nos deixar como somos. Deus pega o pior em nós e o transforma em algo maravilhoso. Como tem uma música no inglês que diz mais ou menos assim: tudo que eu tinha para te oferecer eram fracassos e conflitos, mas o Senhor pegou tudo isso e transformou em algo maravilhoso. E foi isso que Deus fez conosco. Olha para você, vou olhar para mim, vamos olhar para nós, quem nós éramos, né? Desviados desde o ventre, filhos da ira, inimigos da cruz de Cristo, perdidos, cegos. Essa era a nossa condição. Passar por este mundo, vivendo uma vida que não faria sentido, morrer e acabou, e pronto, né? E ir para uma eternidade terrível. Né? Era assim estávamos vivendo, né? Não havia nada de bom em nós, né? Mas Ele pegou cada um de nós, nos atraiu, nos prendeu com cordas de amor, trabalhou em nós pelo Seu Espírito Santo, abriu os olhos do nosso entendimento. Nós enxergamos Jesus, e quando colocamos os olhos em Cristo, pela fé colocamos os olhos nele, nos apaixonamos, né? Nós passamos a amar a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Que trabalho maravilhoso Deus fez em nós. E tudo que nós tínhamos que oferecer era isso. Quantos de nós que trouxemos para a nossa fé, quando nos convertemos, traumas, pecados, frustrações, solidão, fracassos, quanta coisa ruim na nossa vida. E Jesus mesmo assim, né? Ele pegou tudo isso e transformou em algo maravilhoso, né? Não olhou para o nosso passado, mas olhou para o nosso potencial, para a nossa alma, pela qual Ele morreu na cruz do Calvário, né? Na cruz do Calvário. O nosso currículo era contra nós, né? Se fosse olhar pelo nosso currículo, jamais Jesus trabalharia em nós. Mas Ele nos amou com amor incondicional. Com que o oleiro trabalha? Que ingredientes ele usa? Para realizar o seu trabalho, o oleiro usa material sem importância, como acabei de falar. O barro, no primeiro instante, não serve para nada. Ele é cavado, retirado e levado para a olaria. E fica exposto ao tempo por várias semanas. O material é depois colocado num tanque de cimento ou madeira e coberto com água. Quando os torrões amolecem, eles são agitados na água e se torna uma lama fina. O barro preparado, então, é colocado de lado por mais 6 meses antes de ser trabalhado. Olha só. Olha que o barro aqui que não valia nada, agora começa a ser valorizado. Não, este barro está separado. Ele tem que ficar guardado aqui com água por 6 meses, né? Esse tempo é necessário para que a qualidade e a plasticidade do barro aumentem. Assim o barro é transformado de uma condição inútil para útil. Isso gasta tempo, leva tempo, energia e trabalho por parte do oleiro. O oleiro está envolvido com o barro. Esta é a condição do pecador. Há um trabalho de Deus na nossa vida antes da nossa conversão. Aliás, essa linguagem de Efésios, capítulo 1, versículo 4, que Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo.
Ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Você e eu fomos assunto da Trindade antes do mundo existir. Pode uma coisa dessa? Que coisa gloriosa! Deus já pensou em você, já pensou em mim antes do mundo existir. Deus sabia de você e de mim. Quanto valor nós temos aos olhos de Deus, não é? Então ninguém pode dizer, eu sou uma sucata, eu não sirvo para nada. Deus te ama, né? E Deus quer você. Que bênção! Quando a conversão acontece, o trabalho de moldar o barro então começa. Em Hebreus capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, você também. E eu também. Gálatas capítulo 3, versículo 23, diz assim: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, estávamos debaixo da lei, nela presos, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. E a fé que haveria de vir seria a fé em Cristo, como está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, vocês não fabricam isso. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras, não é produto daquilo que fazemos de bem. Não vem das obras para que ninguém se exalte. Né? Ninguém se exalte. Que é importante nós sabermos disso. Né? Então, nós estávamos presos na lei. Mas quando Cristo veio, com ele se manifesta a graça de Deus. Né? E nós então saímos da prisão da lei para a graça em Cristo Jesus. A lei, ela condena, a graça perdoa. A lei, ela julga, a graça absolve. A lei revela o pecado, a transgressão, mas a graça remove o pecado. Por isso que João, ao apresentar Jesus, João Batista, ao apresentar Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, ele remove o pecado. Quais são os instrumentos que o oleiro ele usa para o seu trabalho? Ele usa a pá. A pá é para cavar e tirar o barro do chão, da terra, do barranco. Né? Mas ele usa um outro instrumento que é a marreta. Né? A marreta muitas vezes era de madeira para amassar o barro. Né? E às vezes nós conhecemos também muita marreta de ferro, né? Para um trabalho mais pesado. Então a marreta é um dos instrumentos do oleiro. Né? Não pode haver bolhas de ar, né? Pois apareceriam na superfície do vaso e enfraqueceriam certas partes também do vaso. Então a marreta é para esmigalhar os torrões, tirar as bolhas. Né? Como isso é importante. A marreta fala das lutas e adversidades que acontecem nas nossas vidas. Tem crente que leva marretada, muitas vezes. O caso de Estevão, por exemplo, o primeiro mártir do cristianismo, foram pedradas. Quanta pedrada Estevão levou, sendo martirizado para ir na sua caminhada para o céu. A marreta, muitas vezes acontece na nossa vida. Nós estamos agora, neste momento, debaixo de uma grande marreta. A pandemia. A pandemia está nos quebrantando muita gente. A pandemia está produzindo também um lado bom do ser humano, está despertando um lado bom do ser humano, que é a solidariedade. Grupos daqui e dali estão fazendo bem, ajuntando comidas, apresentando soluções, ajudando os necessitados. Isso é muito bom. Mas outros, também acabam endurecendo o coração. Infelizmente, temos visto até líderes, governantes, que ao invés de serem quebrantados, usam a pandemia para brigarem mais e mais, para atacar um ao outro, o que é lamentável.
a gente vê isso acontecendo. Mas o oleiro, ele usa também as rodas, né? E as rodas eram colocadas num eixo fixo no chão, e é uma em cima da outra, né? E ele girava então a roda com o seu pé, para moldar o vaso. Eu já vi uma vez, já faz muitos anos, na década de 80, quando eu estudava na América do Norte, então a escola, a faculdade trouxe um oleiro, e ele fez um vaso na nossa frente. E à medida que ele ia fazendo o vaso, ele ia falando da relação de Deus conosco. Gente, nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci. Aquela ministração, ela marcou a minha vida, né? Marcou a minha vida. O oleiro usa as mãos. E eu vi isso lá quando eu assisti aquela ministração, o oleiro trabalhando com o vaso. Ele era um oleiro cristão e ele então ministrava na medida em que ele moldava o vaso, né? Enquanto o barro gira na roda, e gira com uma certa velocidade, as mãos do oleiro estão sempre em contato com o barro. O contato, o trabalho de moldar e formar o vaso é constante. O oleiro não pode tirar a mão do vaso, porque se ele tirar a mão do vaso, o vaso vai longe, porque ele está girando com uma certa velocidade. Ele escapa, ele vai longe. Então o oleiro não pode tirar a mão do barro. Ele vai moldando, né, com as duas mãos, com uma segura o barro, com a outra molda, e o vaso vai sendo formado. É uma atividade muito linda, muito bonita, né? Essa é a figura extraordinária do nosso Pai Celestial. Há tempos em nossas vidas em que parece que Deus está longe, que Ele retirou a mão, o que não é verdade, né? Porque se Deus retirar a mão, nós somos destruídos imediatamente, não há a menor chance para nós. Por isso eu gosto do que está em Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, está escrito assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos constantemente, declaremos constantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que pode alguém me fazer? O que pode me fazer o homem? E também em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus prometeu aos discípulos depois da ressurreição dele: eis que eu estou com vocês, né, todos os dias, até o fim dos tempos. Então o oleiro não abandona o barro. Glória a Deus, né? Veja que de repente surge um problema, né? Um problema com o vaso, não com o oleiro. Não com o oleiro. O oleiro não teve um ataque do coração, o oleiro não teve um AVC, o oleiro não desmaiou, ele não caiu da sua posição, né, da onde ele estava sentado. Não. Houve um problema com o vaso, mas não com o oleiro. O vaso se quebrou. E nós vamos ver que na relação entre Deus e o ser humano, nunca o problema está em Deus. A falha nunca estará em Deus. Deus é infalível, perfeito, perfeito. Não há nada que ele possa, que se possa acrescentar a Deus, ou endireitar em Deus, ou Deus melhorar. Deus não melhora, porque ele é perfeito. Que maravilha, né? Alguns aí acham que Deus, não, ele está melhorando, ele está aperfeiçoando. Não, Deus não se aperfeiçoa. Não tem como Deus ficar melhor. Deus nunca ficará melhor, porque ele é imutável, né? O que ele já é perfeito e não admite mudança, melhoria, transformação. Nada disso cabe no Deus da Bíblia, no Deus da palavra, no Deus da revelação. Mesmo na mão do oleiro, as coisas podem ficar complicadas. A culpa não é dele, mas do vaso. Uma tentação, uma dificuldade,
estraga o nosso caminhar com Deus. Ali as bolhas de água, as manchas e as trincas tornam-se visíveis nas nossas vidas. E o oleiro vai consertar o vaso. Ele vai consertar as coisas. Olha, e o oleiro percebe. Porque o vaso está em suas mãos. Ele sabe quando existe um problema. Então ele tem que parar. Pegar o vaso de novo. Nós vimos isso lá na ministração, na Califórnia. Na década de 80 eu vi essa ministração. E ele pega o vaso, ele para e ele vai recomeçar. Que coisa bonita. Veja a paciência do oleiro. Quando ele viu o vaso que se quebrou, ele não ficou com raiva. Ele não ficou indignado, pegou o vaso e jogou fora. Mesmo quando o vaso quebra na mão do oleiro, e agora tornou-se um vaso inútil novamente, o oleiro não joga fora. Ele já investiu muito tempo, energia, até dinheiro, ele já investiu preparando este material. Assim é conosco. Deus já investiu muito em nós. Ele pagou um alto preço por este barro, que é você e eu, que somos nós. E agora Ele está decidido que vai fazer algo maravilhoso de nós. Que maravilha! Deus já investiu muito. Veja o investimento que Deus fez em nós. Eu não vou falar tudo, porque a gente nem consegue. Ninguém consegue falar tudo. Mas Deus traçou um plano eterno, um projeto para nos salvar, um projeto imutável para nos salvar. Deus mobilizou anjos. Deus enviou seu Filho ao mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus o Filho. Deus preparou o cenário, a história. Deus preparou o cenário na Palestina, naquela época, quando Roma dominava. A Pax Romana, a paz romana, que estabeleceu ordem, que abriu estradas. A própria língua, a expansão helênica, a expansão grega, levou a língua grega para muitos lugares. E o cenário estava aberto, tornou-se a língua comercial. Tudo isso preparou o cenário para o Messias surgir. Deus moveu. Deus mandou Gabriel falar com Zacarias e que ele teria um filho, e esse seria o precursor do Messias, o arauto do rei Jesus. Depois falou com Maria, preparando, com José. Gente, muita coisa. Deus investiu muito, tudo isso por nossa causa, por nossa causa. Então o investimento em Deus na nossa vida foi muito grande, por isso que Deus não abriu mão de nós. E a gente vê exemplos assim na Bíblia, de pessoas que não teve um momento que o vaso quebrou, que o vaso não esteve bem. O caso de Pedro, que negou a Jesus. Jesus não o dispensou, não o mandou embora. Jesus não descartou Pedro, mas trabalhou nele, o restaurou, e ele se tornou coluna da igreja. O filho pródigo, que foi embora de casa, com total desprezo ao seu pai, um desejo enorme de gastar, de viver uma vida livre, e era uma vida de escravidão. Ele pensou que entraria numa vida livre, e ele entrou numa vida de escravidão. Quando ele perdeu tudo, gastou toda a sua herança, ele volta para casa. O pai não o descarta. Não, vai viver sua vida, você já tomou sua decisão. Não é assim que o pai o recebe. O pai o recebe de braços abertos e com muitos beijos, com banquete, com roupa nova, com tanta coisa boa, sandália nos pés, anel na mão, que bênção, com música. É o caso de Marcos, Marcos, sobrinho de Barnabé, o primo de Barnabé, saiu numa viagem missionária com Barnabé e Paulo, o apóstolo Paulo, e algo não deu certo, algo não correu bem. E o apóstolo Paulo dispensou Marcos. Não quero esse irmão comigo não. Ele está pensando o quê? Que viagem missionária é piquenique? Isso aqui é Disneylândia? Não quero esse moço comigo mais não. Descartou Marcos. Mas no fim da vida, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo escreve lá no capítulo 4, traga Marcos, porque ele é muito útil no ministério. O barro não foi jogado fora. O barro foi trabalhado.
Deus trabalhou na vida de Marcos e ele se tornou um obreiro de confiança. E olha que o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Que maravilha! É assim que Deus faz. Se você hoje se sente descartado, desprezado, inútil, sem valor nenhum, nunca mais Deus vai me tratar como tratou. Não é verdade. Isso é uma mentira do inimigo na sua vida. Isso é uma voz que não é de Deus. Porque o nosso Deus é Deus de restauração. É Deus de um novo começo. É Deus de começar de novo. E Ele quer fazer isso na sua vida também. Como isso é importante. As lições que nós tiramos dessa simbologia de Jeremias 18, versos de 1 a 6, quando Deus disse para Jeremias: vai à casa do oleiro, eu tenho algo para te falar ali, para te mostrar ali. A lição de que Deus está no controle. Deus é soberano. E a soberania de Deus diz que Ele faz o que quer, como Ele quer, quando quer, como quer, sem precisar dar satisfação a ninguém. Ele faz de nós o vaso que Ele quiser. Alguns de nós somos vasos rústicos e sólidos para serem usados constantemente. Tem crentes, irmãos, que são robustos, são fortes, aguentam lutas, aguentam injustiças, aguentam ataques. Tem crentes assim, que eles não se deixam abalar, não. Aguentam calúnias, perseguições, humilhações. Eu conheço crente assim, tá? E conheci crente assim. Não, eu estou olhando para Jesus, não estou olhando para o homem. É Cristo, a minha relação é com Cristo. Não é porque alguém me desprezou, me preteriu, né, me descartou, que eu não quero mais ser crente. Não, eu sou de Jesus. Jesus não me descartou e nem vai me descartar. É assim que nós devemos ser. Então, alguns vasos, eles são robustos, eles são firmes, né? Porque o trabalho deles é pesado. Né? O trabalho deles é pesado. São sólidos. Como é bom encontrar solidez nos crentes, como é bom. Nada abala, nada abala. Uma vez eu vi, não vou dizer aonde, mas eu estava numa igreja, eu era solteiro ainda, né? E um irmão, ele pregou. Ele nem era da nossa igreja, era um convite. Ele veio de fora, ele era amigo de alguns irmãos lá, deram a oportunidade para ele falar, e ele falou. Falou bem, não me lembro de nenhuma heresia que ele falou. Mas depois que ele falou, o dirigente do culto, era um irmão muito carnal, mas humilhou aquele irmão publicamente. E humilhou. Eu fiquei assim, muito aborrecido, muito triste com aquilo. Só que depois do culto, nós iríamos para uma vigília. E aquele irmão foi também conosco para a vigília. Aí, quando chegou na vigília, ele estava sentado, aguardando o início da vigília, e eu falei com ele: ô irmão, que luta, né? Deus te dê graça, né? Até estou admirado o irmão ter vindo à vigília, depois daquele ataque que o irmão sofreu. Ele só respondeu assim para mim: irmão Paulo, eu sou convertido. Eu sou convertido. Que bênção. Às vezes uma pessoa não permanece numa igreja porque o pastor esqueceu de cumprimentar. Aí o pastor passou por mim e não olhou para mim. Meu filho está precisando disso. A sua fé, ela se sustenta, é no cumprimento do pastor, é nisso. Não é em Cristo, não. Eu não volto mais nessa igreja porque o pastor não deixou eu cantar. É nisso que a sua fé se sustenta? É numa oportunidade para cantar, para falar, para dar testemunho? Não. Eu não volto mais porque o pastor agradeceu bem mundo, mas não falou o meu nome. A sua fé se apoia nisso? Então você não se converteu. Você não se converteu. Então, vasos sólidos, né? Muitos são assim. Outros são como porcelana da China, bonitos e delicados, servem apenas para decoração, para agradar os olhos dos amigos. O vaso não tem poder para questionar ou criticar o oleiro. Por que o senhor está me fazendo assim? Por que está me fazendo pequeno? Por que está me fazendo comprido? Por que está me fazendo muito estreito? Por que com essa cor? Por que com essa abertura a minha boca é tão pequena, tão grande? Não.
O vaso ele não dá ordem para o oleiro, ele não critica o oleiro, né? Ele está ali e ele vai ser feito conforme a vontade do oleiro, né? Acho isso muito bonito, né? É o que está em Isaías, capítulo 45, o versículo 9. O apóstolo Paulo usa esse texto depois na carta aos Romanos, né? Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? O vaso vai criar um caco. É isso que nós somos, um caco. Nós somos um caco. E aí nós vamos criticar o oleiro. O que é que você está fazendo? Por que está fazendo? Não, nós não podemos fazer isso. Tem coisas, irmãos, que nós não entendemos agora, mas um dia entenderemos na eternidade. E a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 29, e no versículo 29, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Então, é muito importante saber que Deus é soberano e Ele faz as coisas como Ele quer. E nós vemos também, né, que existe nesse texto uma mensagem de obediência. A única coisa que o vaso tem que fazer é submeter-se à vontade do oleiro. Jesus Cristo fez isso, porque Cristo também se tornou barro, como nós, né? Ele foi homem como nós, humano como nós, e ele também se submeteu à vontade do Pai. É muito interessante, né, que nós vamos encontrar, por exemplo, eu não li o texto, mas se você ler um pouco mais além daquilo que foi lido, a partir do versículo 7 até lá pelo versículo 10, você vai ver que Deus está falando com Jeremias sobre a nação de Israel. Que se a nação continuar na sua teimosia, no seu endurecimento, a nação vai ser disciplinada, ela vai ser punida, ela vai ser castigada. Mas que se ela se arrepender, Deus também não trará o mal que ele disse que traria sobre a nação. E é muito bonito esse agir de Deus na história. Que Deus, ele decide, ele tem poder para isso, de ele mudar as circunstâncias de acordo com também com a nossa situação. Por exemplo, Ezequias, o rei, foi avisado por Isaías, o profeta Isaías. Vai, fala para o rei Ezequias colocar em ordem a sua casa, porque ele morrerá. E Isaías foi. Quando Isaías estava saindo, Ezequias se virou para a parede e orou: Senhor, não me colhe agora, dá-me vida. E Deus decidiu dar a ele mais 15 anos. E aí Deus disse para Isaías, que já estava no pátio do palácio saindo: volta lá e diga para Jeremias que ele vai viver mais 15 anos. E muitas vezes Deus fez assim. Com Nínive, Deus disse para Jonas: vai a Nínive, e diga para Nínive que ela vai ser destruída, porque ela é uma cidade ímpia, muito pecado, que se ela não se arrepender, ela vai ser destruída. E Jonas entrou. Ainda dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E quando essa palavra chegou aos ouvidos do rei de Nínive, ele convocou toda a nação. Vamos jejuar, vamos nos arrepender, vamos nos humilhar diante do Deus de Israel. Vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos proclamar, nós vamos jejuar. E durante 3 dias ninguém come, nem os animais. E a cidade foi poupada. Deus tem poder para fazer de um jeito ou de outro como Ele quer. E o que é mais triste nesse texto é que tem um momento em que a nação diz: não, nós não vamos fazer a vontade de Deus. E por isso a nação foi levada ao cativeiro. Então, meus irmãos, que a nossa vida seja uma vida marcada de uma obediência, mas não de uma obediência em forma de uma carga, de um peso, tem que obedecer, não, mas em forma de alegria, de privilégio. Como é bom fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus garante a nossa felicidade, a nossa alegria constante, o nosso bem-estar. Nós somos felizes
Só seremos felizes quando vivemos na vontade do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus lhes dê bênçãos sobre bênçãos, crescimento, vigor espiritual. Que sejamos cristãos sólidos para aguentar a pandemia, e não apenas a pandemia, o coronavírus, mas todas as circunstâncias da vida. Porque a nossa herança, o nosso futuro, é um futuro brilhante com o Senhor nas mansões celestiais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, peço que o Senhor venha aplicar esta palavra aos nossos corações. Que o Senhor, através dessa palavra, nos dê crescimento. Senhor, nos dê mais comunhão, mais intimidade contigo, Senhor. Trabalhe em nós o Teu querer, a Tua vontade, quebranta o nosso coração, para que sejamos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Então agora nós vamos cantar Renova-me, Senhor. Primeiro nós vamos cantar Eu Quero Ser, Senhor Amado, como um vaso novo. E em seguida nós vamos cantar Renova-me, Senhor. Amém? Então vamos fazer já. Simone me lembrou do aviso das lives dos pastores. Então vamos fazê-lo antes de cantar, né? Porque depois nós vamos orar e despedir com a bênção. Então nós temos as lives do pastor André. Do pastor André, da ICT Osasco. A ICT de Pirituba também, com o pastor Everaldo. E teremos também com o pastor... Gerson Lopes. Com o pastor Nelson de Almeida, de Mogi das Cruzes. De Mogi. Pelo Face ou pelo Face você consegue todos eles. O pastor André, da ICT de Osasco. O pastor Everaldo, da ICT de Pirituba. E o pastor Nelson de Almeida, direto no Face dele, que é o nosso pastor lá de Mogi. Todos eles estarão fazendo simultaneamente às 6h30 da tarde. Você pode ver uma live e as outras ficarão ali gravadas e você pode acessar depois e ser ricamente abençoado. Terça-feira, né, Paulo? Estaremos aqui para a nossa terça-feira, o culto de oração pelo Facebook. 7h30 da noite. 7h30 da noite. É a nossa live de oração. Isso. Né? Será a nossa live de oração. E na sexta-feira, às 20 horas, o pastor Gerson Lopes também faz a live dele, não é? Isso. Toda sexta-feira. A tia Valéria tem postado constantemente no Face dela ministração para as crianças. Vocês podem acessar. Vai ser de grande bênção para a vida de vocês, dos seus filhos, também do pastor Gerson Lopes. Os nossos outros pastores fazem lives também, geralmente de quarta-feira, às 8 horas da noite, e nós, quinta 7h30. Mas terça-feira teremos a nossa live e vamos refrescar aí esses avisos para vocês. Amém. Então agora vamos adorar, vamos louvar.
Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque todo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Vamos orar. Temos falado de quebrantamento, né? Que, como a minha esposa já falou em algumas lives passadas, Deus não desperdiça sofrimento, né? Não deixe o sofrimento tirar o melhor de nós. Vamos nós tirar o melhor dele. Mas que Deus use essa pandemia para quebrantamento, né? Para que o mundo reconheça a sua fragilidade, para que os corações sejam quebrantados e tornem-se abertos para a graça de Deus. Um tesouro muitas vezes rejeitado. Então que Deus faça isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Estou orando por todas as pessoas que enviam seus pedidos através das lives, do Facebook, WhatsApp, das redes sociais. Tenho orado por vocês. Tenho também jejuado a esse respeito. Que Deus guarde, que Deus os livre da contaminação do coronavírus, que Deus cure aqueles que forem infectados, que a curva, né, seja cada vez mais achatada, que o número de infectados e de óbitos seja infinitamente reduzido. Não sei se essa expressão está certa, mas seja muitíssimo reduzido, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e afaste de nós este mal. Que Deus nos dê graça, que Deus dê provisão, que ninguém venha passar por privações. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelas nações, por toda a rede hospitalar, por tudo que acontece nas redes hospitalares, por todo o povo, por todos os profissionais envolvidos nas redes hospitalares e no cuidado dos enfermos. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti em favor dos nossos irmãos que estão ao redor dessa live, aqueles que vão assistir posteriormente. Pai, tem misericórdia, estende a Tua mão potente sobre cada um. Teu nome é Jeová Jireh, Deus de provisão, provê na vida de cada um. Teu nome é Jeová Rafá, Deus que cura os enfermos, meu Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão sendo internados, daqueles, meu Deus, que estão com sintomas, das pessoas que estão ao redor também dos infectados, para que sejam protegidos, Senhor. Cuida, meu Deus, dos médicos, dos enfermeiros. Cuida, Senhor, de todas as pessoas envolvidas nas redes hospitalares.
Meu Deus, protege, Senhor, os servidores, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe a Igreja Cristã da Trindade, como também toda a igreja brasileira e toda a tua igreja na face da terra. Pai, quero pedir também que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da Itália, faça cessar, Senhor, essa pandemia naquele país, na Inglaterra, Pai, nos Estados Unidos, Senhor, faça cessar ali, meu Deus, em nome de Jesus. Também, meu Deus, eu peço pela Espanha, Senhor, pela Alemanha, Senhor, as duas Coreias, Senhor, Pai, pela China, por toda a Ásia, Senhor, pelo continente africano, por toda a América Latina e América do Norte, por todas as ilhas, Senhor, em nome de Jesus, pela Austrália, Oceania, em toda parte do mundo, que a tua mão bondosa, poderosa, se estenda, Senhor, para nos livrar deste mal, em nome de Jesus. Também, meu Deus, trabalha na mente dos cientistas, Senhor, trabalha na mente dos pesquisadores, para que apresentem rapidamente um remédio seguro, confiável e efetivo, eficaz, Senhor, um remédio eficaz, como também, meu Deus, uma vacina, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa as autoridades constituídas. Eu peço que o Senhor abençoe o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, dando-lhe sabedoria, dando-lhe direção, livrando o Senhor de qualquer coisa errada, de praticar qualquer ato ilícito, Senhor. Não permita que isso aconteça com ele e com seus ministros de Estado. Senhor, abençoa o ministro da Saúde, o ministro da Economia, Senhor, principalmente, meu Deus. Esses ministros, Senhor, abençoa todos eles, mas principalmente o ministro da Saúde, dando-lhe, Senhor, sabedoria e a direção, Senhor, que vem de Ti, para o bem desta nação. Abençoa os governadores de estado, Senhor, os prefeitos e vereadores, Senhor. Abençoa, Senhor, os deputados, Senhor, estaduais, federais, os senadores da República, todas as autoridades constituídas. Senhor, livra o Brasil, Senhor, dos homens e mulheres desonestos, dos mercenários, dos lobos vorazes, tanto na sociedade, no mundo político, empresarial, qualquer lugar, como também na igreja, Senhor. Livra o Brasil, Senhor, dos homens corruptos, dos juízes corruptos, dos governantes corruptos, dos políticos corruptos. Livra-nos dessa gente que trabalha, Senhor, em favor da corrupção, que não querem aprovar leis que venham a dificultar a corrupção no nosso país, daqueles que legislam em causa própria, daqueles que dificultam o combate à corrupção. Livra-nos dessa gente, Senhor. Não permita que essa gente continue na vida pública, Senhor, em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor tem nesta nação homens e mulheres que são honestos, homens e mulheres que são éticos e que o Senhor poderá colocar ali, Senhor, para dirigir esta nação, para o bem de todos, para o bem comum, para que tenhamos uma vida sossegada, uma vida de paz, e para que a Tua palavra, Senhor, se expanda cada vez mais. Senhor, envia um derramamento do Teu Espírito para o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, envia, que venha resultar numa grande colheita de almas. Salva os jovens dessa nação, salva os adolescentes, salva as crianças, salva as almas, Senhor, no Brasil. Revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Senhor, aqueles que estão presos numa religião, num ídolo, numa prática, numa superstição, numa crendice, no ensino errado, Senhor, que contradiz a Tua palavra, revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus nós oramos, e pela fé nós já Te agradecemos também. Abençoa o Teu povo com paz, com saúde, com alegria constante da salvação, dando uma semana de vitória, de grandes conquistas a cada um, de milagres, meu Deus. Nós somos gratos ao Senhor por aqueles que já foram curados. Cura, Senhor, os que estão enfermos. Nós Te pedimos, abençoa o trabalho de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês e até a nossa próxima live na terça-feira, 7h30 da noite. Para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Uma semana de muitas bênçãos.
e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.